Agora nós já temos o prefeito, né, de Santo André, Paulo Serra, presidente do consórcio do ABC, e ele vai conversar conosco. Boa tarde, presidente Paulo Serra. Está tudo certo para receber os alunos aí no ABC? Tudo certo, com mais segurança após o início da vacinação. Mas boa tarde a você, ao Johnny e a todos aí da TV Alesp. Pois é, presidente, vocês se reuniram essa semana, né, em Assembleia Ordinária e decidiram para esse retorno presencial. O senhor pode contar, então, para quem ainda não soube da notícia, que dia voltam as aulas na rede privada e na rede pública? Nós estipulamos aqui no consórcio das 7 cidades aqui da região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema, que no dia 18 de fevereiro retornam as aulas da rede particular e ensino superior, e no dia 1º de março, rede pública municipal e estadual. Isso baseado em 2 fatores principais: o início da vacinação e também uma tendência de queda no número de casos, porque nós estamos vivendo ainda, a gente espera que seja o fim, né, de um novo pico, esse pico gerado pela concentração de pessoas que a gente observou e aumento de circulação de pessoas no mês de dezembro, e 2020 nos ensinou que todos os picos que a gente viveu foram ligados diretamente a algum fenômeno de concentração e de circulação de pessoas, e aí não seria prudente, epidemiologicamente falando, nós retornarmos com as aulas neste momento, né, neste período ainda de pico, porque apesar da gente ter a noção e a avaliação e confirmado pela ciência que o ambiente escolar ele é um ambiente relativamente seguro, né? A educação não é apenas a relação aluno-professor. No ABC, o retorno às aulas, mesmo seguindo os protocolos, com a redução de quantidade de alunos, com todos os critérios que estão estabelecidos pelo Plano São Paulo, nós estamos falando de 500 mil pessoas que passam a circular novamente. Toda a rede de educação, né? A gente pode falar das merendeiras, transportes escolares, o próprio transporte coletivo. Então, não seria prudente, né, a gente fazer esse retorno durante o pico, ainda que a gente vive de uma pandemia. Em fevereiro, todos os números mostram que, além do mês de janeiro não ter essa circulação de pessoas, então, muito possivelmente a gente deve ter um decréscimo dos casos, também coincide com o início da vacinação, que a gente espera que seja um calendário permanente, e aí, obviamente, com a vacinação, conforme nós formos vacinando, o número também de casos de pessoas protegidas, o número de casos diminui, porque o número de pessoas protegidas e imunizadas vai aumentar dia a dia. Aliás, presidente Paulo Serra, eu gostaria de pegar o gancho nisso que o senhor falou, a respeito dos casos aí no ABC, dos casos de Covid. Nesse momento, como é que está a situação aí em relação à ocupação dos hospitais? O senhor pode traçar um panorama para os nossos espectadores? A gente tem no ABC, o ABC nesse ponto é bastante privilegiado, nós temos talvez uma das maiores, do estado de São Paulo com certeza a maior, mas uma das maiores do Brasil, relação de número de leitos por 100 mil habitantes. O ABC é muito bem servido, a rede privada aqui também é muito forte. Então, a gente hoje tem a taxa de leito de ocupação de UTIs entre 60% e 65%, varia de cidade para cidade, mas uma média geral das 7 cidades é essa, e de enfermaria de 45% a 50%. O número de casos aumentou em mais de 30%, comparado ao mesmo período do mês de dezembro, né? Para você ter uma ideia, na cidade de Santo André, a gente chegou a ter lá no final de outubro 220 pessoas internadas por Covid. Hoje, nós temos 500 pessoas internadas em toda a rede de saúde da cidade. Então, os casos graves, né, eles estão estáveis, né? A quantidade de casos graves na proporção é estável, mas o número de casos tem ainda
uma tendência de alta e todos os nossos estudos e prognósticos mostram que nesse final de janeiro a gente ainda vai ter uma alta consequência do final do ano, né? Porque o que a gente está vivendo hoje é consequência do começo, meio de dezembro. A gente vai agora, a partir do dia 15, né, hoje, começar a ver as consequências daquilo que foi o Réveillon. E a gente viu aí, a própria imprensa divulgou, que, lamentavelmente, por parte da população, houve um relaxamento nos cuidados, né? Não houve aquela disciplina que a gente via anteriormente no uso da máscara, no distanciamento, na não aglomeração. Por isso, a gente quer manter esses níveis sob controle. Até nós estamos falando da alta dos casos da Covid, de volta às aulas e ainda falando sobre essa volta às aulas, em nota, a Secretaria do Estado de São Paulo lamentou, então, esse posicionamento do consórcio do Grande ABC sobre adiar alguns dias o retorno da aula, diferente de todo o Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse para a gente, então, qual que é a análise que o senhor faz dessa nota que a Secretaria de Estado divulgou ontem. Olha, Júlia, eu não sou de ficar criticando, respeito muito a posição do secretário, mas tem uma distância da realidade, né? As escolas estaduais, na nossa avaliação, também não estão preparadas, né? Aliás, as escolas municipais estão muito mais preparadas do que as escolas estaduais nesse momento, né? Essa data de 1º de fevereiro, ela não faz sentido, nós estamos vivendo da pandemia, e principalmente porque nós estamos muito próximos de começar a vacinação. Qual é o prejuízo pedagógico? Ele já ocorreu, o prejuízo pedagógico já ocorreu, né? A gente sabe, o ano passado foi um ano muito difícil para a educação e a gente vai ter que agora, nesses próximos anos, investir, cuidar mais ainda da educação para recuperar esse prejuízo. Agora, 18 dias, né? No caso das escolas públicas, 30 dias, não serão esses dias que farão desse prejuízo pedagógico maior ou menor, né? E o que a gente quer evitar, e aí, na nossa opinião, o Estado corre esse risco, voltando dia 1º de fevereiro, de as aulas terem que ser interrompidas caso haja um surto da doença. A gente viu isso em Nova York, a gente viu isso em cidades do Reino Unido. Todas as experiências de retorno de aulas em meio a um pico da pandemia, que é o que a gente está vivendo, ele se mostrou altamente arriscado e as cidades tiveram que interromper novamente. Imagina o prejuízo para as crianças já tão prejudicadas, para os nossos jovens, de voltar para a escola e 10 dias depois ter que interromper a aula de novo. Então, é isso que a gente quer evitar, né? E por isso que a gente estabeleceu um calendário. Agora, não é todo o estado de São Paulo que está confortável, que está seguindo o calendário. Hoje já são mais de 30 cidades que estão estabelecendo um calendário próprio, baseados nesses mesmos argumentos, nesse cuidado, né? Baseado nessa prevenção e principalmente da vacinação. Logo mais, o governo do estado de São Paulo deve anunciar algum tipo de reclassificação para o estado. Como fica o cronograma aí do ABC, caso, acontecendo isso, municípios do ABC sejam envolvidos nessa reclassificação, Paulo Serra? Olha, dificilmente a gente vai ser envolvido porque os nossos números são melhores que o da capital. E, ao que tudo indica, a capital não vai ser alterada, né? Então, isso é difícil acontecer. Agora, a sua pergunta, ela é muito importante, porque, veja só, né? Ela só valida ainda mais o nosso argumento. Por que tratar a educação de forma linear, do ponto de vista epidemiológico, se o Estado ainda não está linear, né? A gente tem regiões do Estado em que o pico é mais forte ainda do que aqui na região metropolitana, né? Então, imagina, se para nós aqui a gente já considera um risco, imagina para essas regiões que podem ir, inclusive, para a fase vermelha, né? E aí correr esse risco de começar as aulas para depois elas terem que ser suspensas novamente. Então, essa questão de tratamento linear, que também para nós aqui não faz sentido, não nos parece coerente. E também um outro aspecto, né? A questão do Enem. O Estado de São Paulo tentou judicialmente adiar o Enem justamente por acreditar que os ambientes, né, de alunos reunidos numa sala de aula não seriam seguros no pico da pandemia. E aí, ao mesmo tempo, pode voltar a aula de uma vez, quer dizer, tem algumas perguntas a serem respondidas e a gente vai sempre na linha da proteção, da prevenção, da preservação de vidas, que foi a nossa postura
aqui na região e especificamente na cidade de Santo André. Presidente, o senhor abriu a sua fala aqui falando dessa volta às aulas e tocou no ponto da questão da vacinação. Estamos num momento anterior, né, Fábio, do início da vacinação no estado de São Paulo e também no Brasil. Como o consórcio ABC tem conversado com as suas cidades do ABC Paulista para essa imunização e para essa logística de distribuição das vacinas? Nós já fizemos na terça-feira, a reunião com os 7 prefeitos e o GT de saúde, todos os secretários de saúde, o grupo de trabalho. As cidades já estão todas prontas, preparadas, né? Nós temos insumos lá na região. Claro que eu sei dos números mais precisos da cidade de Santo André, todos os prefeitos nos relataram isso. Então, essa logística, ela vindo a quantidade de vacinas, que eu acho que essa é a grande dúvida, né? A gente conta com 11 milhões de vacinas do Butantan, mais 2 milhões de vacinas importadas da Índia. E acho que a grande interrogação que fica, e deve ser respondida na segunda-feira pelo governo federal, é como essa distribuição vai ser feita. Mas, de qualquer forma, pelo plano estadual de imunização que foi apresentado, será feita uma entrega direta às cidades lá do ABC, por se tratar de cidades populosas, de cidade que tem uma população bastante significativa, e aí, dentro dessa distribuição direta, os municípios já estão logisticamente preparados. Santo André tem capacidade para armazenar 800 mil vacinas. Em muitas vacinações, a cidade de Santo André e a cidade de São Bernardo foram utilizadas como centro ali de distribuição. Então, a gente tem uma capacidade muito grande, o que a gente aguarda mesmo, essa definição, né, e esse denominador comum aí entre governo federal e governo do estado, que eu acho que esse hoje é a grande expectativa de todo o Brasil, né? A gente ter esse plano. Eu vi o ministro, participei de uma reunião pela Frente Nacional de Prefeitos, ele diz ali que vai ser no dia 20 nas capitais e dia 21 nas demais cidades. Então, a gente quer a confirmação disso tudo com as quantidades para essa logística ficar ainda mais precisa e eficiente. Presidente Paulo Serra, eu sou morador do Grande ABC e é muito fácil a gente andando pelas ruas do Grande ABC, a gente encontrar pessoas ainda não utilizando máscaras, não tomando os devidos cuidados, se aglomerando. Embora a vacinação esteja na iminência de começar, o problema ainda é grave e vai se estender ainda por alguns meses. É possível ainda fazer algum tipo de campanha de marketing, alguma coisa que tente fazer com que essas pessoas que estão relaxando nos cuidados com o coronavírus, que elas aguentem mais um pouquinho, que elas continuem utilizando a máscara, que elas evitem aglomerações? É possível fazer alguma coisa ali nos municípios do ABC em relação a isso? Fábio, a gente tem feito isso permanentemente. Agora, ele lamentavelmente, é um comportamento mundial, né? As pessoas simplesmente, e aí a gente pode até fazer uma análise sociológica disso, mas as pessoas simplesmente não aguentam mais, né? Acredito que nenhum de nós esperávamos ficar praticamente um ano, né, enfrentando a pandemia, que é o que basicamente a gente vai ter aí de períodos de mais incerteza, né? De março do ano passado até março desse ano, que aí, com a vacinação começando agora em janeiro, acredito que a partir de março a gente tenha uma queda bastante acentuada dos casos. Mas a gente tem feito isso de maneira permanente. Não é fácil, as pessoas chegaram, muitas delas, nos limites. Também a gente tem que dizer que essa espécie de disputa, né, de governo federal e governo do estado, no sentido das campanhas ou da orientação, essa diversidade de orientação também acaba prejudicando, né, a atuação, porque para o cidadão comum, ele muitas vezes fica na dúvida de ver, né, pelo governo federal uma postura, o governo do estado outra, e aqui eu não vou entrar no embate de certo ou errado, até porque, minha opinião, não tem certo ou errado nisso, né? A gente tem que seguir os protocolos, a ciência, tudo que está sendo diretamente aí comprovado pelos estudos científicos, mas a gente tem tentado sim fazer. E o ABC, na minha opinião, ainda é uma das regiões em que a doença ficou mais controlada. Eu nem vou falar de Manaus, do Amazonas, porque lá é uma situação
completamente atípica, né? Até comparada com outras regiões do Brasil. Mas nós nunca ultrapassamos 75% de ocupação, né? A população colaborou na sua grande maioria, mas você tem razão, com o passar do tempo houve e há um relaxamento desses cuidados. A gente tem insistido, no caso de Santo André, a gente tem os pit stops da prevenção, a distribuição de máscaras, todos os corredores comerciais têm equipe fiscalizando, mas tem que ser um trabalho permanente de conscientização. Perfeito, agradeço ao presidente do consórcio ABC, Paulo Serra, pela sua contribuição hoje aqui, mostrando o trabalho do consórcio ABC nesse momento da pandemia. Muito obrigado, portas sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço, Fábio, Júlio, obrigado pela oportunidade e contem com a gente aqui no ABC. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho, presidente. Mas isso que você falou do ABC é verdade. Eu também sou moradora do ABC e a gente sente realmente esse relaxamento, e mesmo com todas as prefeituras ali das 7 cidades fazendo a sua fiscalização, cai naquilo que a gente falou agora há pouco, da consciência, né, Fábio? Talvez não seja só no ABC, Sim. Infelizmente. É que é onde a gente Exatamente, está. Mas onde a gente está acostumado a andar ali e ver as pessoas já não tendo os cuidados que elas tinham no começo do problema.